tenho novidades para vocês. E é uma novidade tão bacana. Gente, eu conheci uma pessoa espetacular. Um rapaz de 28 anos, super empreendedor, com uma visão que realmente me deixou muito feliz, porque nós vamos mostrar aqui o trabalho dele. É um verdadeiro artista, mas é também um empresário de mão cheia. Ele tem esse desafio pela frente e já venceu muitos desafios. Eu quero apresentar ele para vocês. Ele chama Ariel. É um protético. É isso aí, Fabiola. Protético. Protético, protesista, técnico em prótese. Olha, gente, ele é um verdadeiro artista. Eu estava falando porque quando eu te conheci, Ariel, o Ariel me ligou e foi um prazer tão grande, foi muito legal, porque eu também gosto de desafios, né? E você está passando por um momento na tua vida muito legal. O Ariel, ele assumiu uma clínica de odontologia estética. Perfeito. Uau! Me conta da tua vida primeiro. Quem é o Ariel? O Ariel é um menino simples que começou lá atrás, né? Desde muito cedo eu comecei com um laboratório de prótese que eu entrei na odontologia através disso. E foi justamente isso que começou a me instigar. Eu fui vendo assim os tratamentos e o quanto isso impactava na vida das pessoas, né? Desde muito novinho, né? Eu tinha um irmão que trabalhava com laboratório e ele também começou o laboratório dele, então através dele eu comecei lá de ajudante, então foi começando. A gente brinca muito que quem conhece a área, normalmente os técnicos em prótese começam como um gesseiro, ou um motoboy, ou um entregador, é o que ajuda. Então assim, a gente começou lá de trás, né? Então, e fui pegando todas as etapas, então eu fui crescendo dentro do laboratório, fui pegando todas as etapas, né, que compõem para fazer uma prótese, por exemplo. E aí, dentro desse universo, a gente tem vários tipos de prótese, então eu fui passando por todos esses passos e aprendendo. E através disso, nesse meio tempo, a tecnologia vem entrando dentro do mercado e facilitando muita coisa. Então, coisas que a gente fazia de maneira muito mais arcaica, vamos dizer assim, uma fundição, hoje a gente trabalha com indução ou qualquer outro tipo de situação, eu fui aprendendo essa tecnologia juntamente com o tempo. E aí, né, foi passando o tempo, daí eu trabalhei em João Pessoa, Paraíba, né, fui para lá como para gerir um laboratório, depois vim para cá, trabalhei alguns anos, fiz muito curso, né, a gente vai se aperfeiçoando, e aí onde eu abri meu laboratório. Na sequência disso, já passou uns 6 anos mais ou menos que eu estou com o laboratório, mas que eu já trabalho com prótese, são pelo menos 15, e aí nesse meio tempo eu falei, não, estar perto do paciente, assim como técnico em prótese, agrega demais, até porque melhora muito a qualidade nossa em questão de execução de próteses para os pacientes. E aí, juntamente com uma equipe de profissionais dentistas que a gente tem aqui, eu falei, cara, eu vou, através da doutora Adriana, que acabou se aposentando, eu falei, agora é minha vez. Né? Ela deu a oportunidade. E aí a gente começou já a trabalhar com alguns casos de estéticas aqui e juntamente com alguns parceiros nossos dentistas. E aí a gente tem o melhor dos dois mundos, porque além dos dentistas bem formados, bem qualificados com a técnica, a gente pegou tudo que tinha de tecnologia no mercado, quando eu estou falando em escaneamento, tecnologia 3D, quando a gente pode fazer toda essa junção juntamente com o laboratório, que daí já existia bem qualificado, que era o meu, e aí a gente atende de perto, a gente tem uma comunicação muito mais assertiva, onde a gente consegue trazer a assertividade maior com os pacientes e um resultado bem fora da curva, né? Ou seja, muito acima da média. É porque você é um artista, né? Começou muito assim, né? Hoje a tecnologia ajuda, mas o trabalho sempre termina na mão, realmente. Manual, né? Manual. Exatamente. E eu estava até conversando com a doutora Adriana Turmes, né, anteriormente. Isso. E ela estava me falando o quanto você fez a diferença nos pacientes dela, o quanto você é bom. As pessoas gostam, os profissionais da área da odontologia, todos eles, muitos deles a gente já conhece e realmente você fez a diferença em várias situações, né? Principalmente na estética, né? Que é uma coisa tão importante, né? Isso. O paciente ele vem buscando muito isso hoje nos consultórios, né? Sim. E além disso tudo, principalmente tanto para dentistas como os técnicos, existe uma especialidade que é prótese dentística, que é voltada só para essa questão, que é a estética.
Então, tem muito a ser estudado, não é simplesmente eu sou dentista e vou lá, né? E o desafio maior agora é que você tem a sua própria clínica que oferece uma série de tratamentos e diferenciais, e me fala deles. Perfeito. Então, hoje a gente abrange basicamente quase tudo que a odontologia, ou se não tudo, oferece, né? Então, hoje um foco muito forte da clínica, por exemplo, são os laminados cerâmicos, né? Que os artistas gostam de colocar, né? Muitos jogadores, hoje, moda, o pessoal gosta bastante. Só que, como todo tratamento, existem recomendações, né? Às vezes, nem sempre o bom caminho vai ser diretamente a lente, às vezes a gente vai oferecer uma ortodontia. Então, a gente tem vários outros caminhos que não é simplesmente isso. O que tal? Vamos fazer uma ortodontia primeiro. A gente trabalha com aquela tecnologia de alinhadores invisíveis, por exemplo, que são as plaquinhas que o pessoal coloca. Então, assim, já é mais confortável, né? Então, tem que ser feita toda uma avaliação para que o paciente entenda qual que é o melhor tratamento para ele, preservando seus dentes, né? Que é muito importante, que é a saúde, né? Porque hoje se fala muito estética, 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 mas a gente tem que falar de estética e função, e principalmente preservação do que o paciente tem, para que tenha longevidade, entendeu? Porque a gente tem que pensar o seguinte: o que desgasta um dente hoje é para uma lente, amanhã tu está desgastando para uma coroa e amanhã está indo para um implante, se não cuidar. Não é vir, botar broca, não é esse o caminho. Mas que sim, com a estética hoje a gente resolve bastante coisa com os laminados, por exemplo, né? Para pacientes com dentes ausentes, pacientes que, por exemplo, usam por exemplo, a prótese, a dentadura, a gente oferece também os implantes, onde a gente está podendo fazer as próteses fixas. Hoje a gente tem protocolos que a gente chama, né, que é a famosa da prótese parafusada. Então o paciente não tem desconforto, aquele risco de falar, cair, né? Então, tratamentos estéticos, como eu te falei, visando a estética, mas principalmente a questão da funcionalidade. E você estando aqui, dentro da clínica, trabalhando junto com os profissionais, é super interessante, porque você participa ativamente de vários processos, né? Perfeitamente. E eu tô vendo que você, mesmo não sendo um dentista, entende muito, né? Muito. Do assunto, tem que entender, né? É que a minha especialidade em particular, ela é o quê? É criar as próteses. E a gente fala assim, né? O dentista faz aquela parte biológica, o preparo, a prova, o contato com o paciente, né? E a gente faz todo aquele planejamento para que aquela prótese se adapte e se encaixe aquilo. Então a gente entende de um outro lado onde existe uma necessidade, e aí o que acontece? Estando em conjunto com o dentista, esse é um dos grandes diferenciais da clínica. O técnico em conjunto com o dentista consegue realizar uma prótese muito mais personalizada. Entendeu? Essa palavra muito nosso público adora. Exatamente, é muito mais personalizada, porque a comunicação laboratório e clínica ela é muito mais assertiva. Entendeu? E como eu vim de um laboratório, eu entendo muito o que são as necessidades de um laboratório para executar uma boa prótese, né? E aí a gente alinha isso muito bem alinhado, obviamente, com a equipe de dentistas. E aí a gente consegue gerar algo extraordinário em questão de estética e principalmente função. O paciente, ele, além de mastigar a segurança e tudo, ele tem a estética do seu lado, né? Porque convenhamos, no mundo onde hoje tudo é digital, é a minha imagem, é onde eu trabalho e como eu apareço, a importância de um sorriso, de onde você chega... Importantíssimo. É importantíssimo. E isso, de certa forma, faz com que você tenha excelência no teu trabalho, né? No teu trabalho, e que os dentistas que trabalham aqui na Odonto Hall tenham literalmente tudo a favor para ser um trabalho perfeito e maravilhoso, né? Porque perfeitamente juntou todo mundo. E até, de certa forma, também os dentistas trabalharem em conjunto, eles aqui, né? Quer dizer, passa por um, depois passa por outro, e passa por outro. É muito interessante. Uma linguagem só. Isso, perfeito. Do começo ao fim. Até uma das coisas que a gente faz aqui também é Botox, né? Com a doutora Samara. Toxina botulínica. Isso. Então a gente trabalha com Botox, que, né, ajuda bastante. Então isso ajuda às vezes a gente até nos tratamentos, preenchimento labial.
A gente faz também. E aí é o diferencial de você estar fazendo com um profissional que literalmente trabalha com isso, né? Exatamente. E sabe toda a fisiologia, né? Por trás disso. Eu acho que isso é muito importante a gente falar. É segurança. E assim, ter como prioridade, né? Porque quando a gente... Gente, ele é tão maduro, esse menino, que sabe que eu fico assim, feliz de ver o quanto você é comprometido e o quanto você é inteligente. Não é só isso, é verdade, Ariel. Quando eu conversei com ele, foi assim, uma empatia já logo de cara, porque ele já quis falar assim, não, ele me ligou um vídeo. Eu falei, gente... É que eu gosto de conversar falando isso, pessoalmente. Porque você realmente é uma pessoa extremamente espontânea, né? E estudiosa, porque tudo que ele me falou até hoje, dentro de todos os papos que a gente teve, sempre com muito comprometimento, né? E sempre com muito foco. Você sempre foi focado assim? Desde pequenininho, porque quem né? Vamos lá, vamos dizer assim, eu sempre fui focado no que me interessa. Aí você vai e faz, você mergulha. Aí eu vou fundo, né? Tipo assim, às vezes eu tenho dificuldade com um livrinho assim, mas, por exemplo, esses livros de estudo aqui que a gente pega, que assim, eu já detonei todos. Mas como eu te falo, realmente me apaixonou isso, porque... Se eu dividir contigo uma história de uma pessoa que você conhece, depois eu te conto quem, uma amiga também da odontologia, na época eu trabalhava só como técnico, enfim. E, enfim, uma paciente que foi fazer os 3 dentes da frente e era uma paciente muito jovem, ela tinha uns 16 anos mais ou menos, aí foi um acidente, aí ali tentaram fazer alguma coisa para ela, mas não podia ainda fazer cirurgia. Depois ela fez com, acho que 18, botou implante. Aí, enfim, poucos profissionais estavam com dificuldade para acertar o caso dela, porque até muito mais difícil que você fazer uma reabilitação inteira de lentes, por exemplo, só uma questão estética, tu fazer 2 ou 3 que você tem que copiar o que já é existente da paciente. E ela era uma paciente com muita caracterização desses elementos. E era uma menina nova. E eu fazia o trabalho de ir até os consultórios para fazer para fazer essas próteses de forma personalizada. E certo dia estava lá, eu tinha feito um caso de dente gengival, que a gente chama, que é dente com gengiva, o paciente teve uma perca grande de osso, gengiva e tal. Então, mas era só naqueles 3 dentes, e aquilo ali frustrava muito a paciente, era uma paciente nova. Aí eu cheguei, fiz e tal, já tinha feito um projeto, chegou a prótese, ela já tinha passado de um, de outro, e ninguém tinha resolvido. Quando eu cheguei lá, que eu coloquei a prótese e tal, que na verdade a dentista, né, colocou que eu apresentei, aí a paciente começou a chorar, porque olhou, olha só, tá ali, tem a manchinha que eu queria e tal. E aí começou a chorar a dentista. E aí você também? Não, aí a auxiliar tava do lado, começou a chorar, as 3 se abraçando, chorando, e eu, vou ficar firme aqui na minha, eu não vou chegar lá. Aí chamaram a dentista do consultório do lado da outra, quando vira 5 mulheres lá chorando, a menina super feliz com 17 anos, e eu ainda estava segurando a barra. Quando daqui a pouco a menina sai assim do meio das dentistas, assim, me abraça chorando e fala assim, obrigada. E aí? E aí acabou o negócio, não tem 2 metros que não chore, sabe? Tá com 1 metro e pouco chorando, igual as meninas. Então que assim, legal. quando eu comecei a ter essas experiências e eu entendi que aquilo ali transforma a vida de verdade, eu me apaixonei pelo que eu estava fazendo. E aí tu se sente tão importante porque, tipo assim, não que ninguém possa fazer o que eu estou fazendo. Muitos já fizeram antes e muitos farão depois. Eu não estou inventando a roda. Mas tu começa a ver significado nas coisas. Que diferença faria se eu não estivesse ali? Verdade. E a competência sobre aquilo. Poxa, valeu cada noite virada estudando, cada noite trabalhando, cada noite treinando. Valeu cada minuto. Por aquilo ali. E depois a gente ainda recebe por isso, né? Mas só ali já estava realizado, já. Que não dá para chegar e falar assim, não vou, né? Mas assim, isso foi uma das coisas que te fez literalmente mergulhar de cabeça nisso. Que bacana, Ariel, que bacana. É uma história linda,
né? E deve ter muitas, né? Meu Deus. Eu quero que você me conte mais histórias. E a gente está começando a fazer esse trabalho com a Ariel aqui na Odonto Hall. Sabe que eu estou falando pouco Odonto Hall porque eu estou muito focada em ti. A Odonto Hall é uma consequência de tudo isso que o Ariel está falando, né? É a realização de um sonho, de ter a sua própria clínica e estar, ao invés agora de você ficar indo, apesar de que você ainda vai, né? Porque você presta serviço, né, para várias outras clínicas de Joinville, né? Sim. Mas você estar mergulhado aqui com o teu paciente. Quantos dentistas trabalham aqui contigo? Hoje nós temos Samara, a Samara é nossa protesista, que também trabalha com avaliação. Temos a doutora Alexia, que faz a parte de orto. A gente tem o doutor João, que é o nosso periodontista. Temos o doutor Rodrigo, que é o nosso pério também. E o doutor Diogo, que é o nosso implanto. Então, praticamente você quadro completo. atinge todas as áreas, né? Tudo que for necessário. Porque o que acontece? Numa reabilitação, às vezes o paciente chega aqui e o caso dele é multidisciplinar. O que é isso? Para ele reabilitar tanto funcionalmente quanto estético, ele vai precisar extrair dentes aqui, ele vai precisar implantar, pôr implantes aqui, fazer as próteses laminadas em outros lugares, mas em alguns casos tu vai ter que fazer uma ortodontia antes do laminado, de repente, a gente sugere ao paciente. Então ele tem um complemento muito grande, né? Sobre tudo, ele tem um acompanhamento, a gente explica cada coisa que a gente precisa fazer e tal. Então é assim que são gerados os planejamentos. Também, né, escaneamento, tem várias outras questões de tecnologias muito interessantes ali. E eu vou falar uma coisa para vocês agora, bárbara, gente. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, se você é de fora de Joinville, se você é até do exterior, você sabia que aqui tem alojamento, tem um apartamento, tem um local onde você pode ficar aqui à vontade fazendo o seu tratamento. Gente, isso é o máximo. Isso é muito legal, né, Ariel? Perfeitamente. Porque, por exemplo, na Europa, os tratamentos dentários, eles são extremamente caros. Então, aqui no Brasil, a gente tem essa facilidade. E aqui na Odonto Hall ainda tem mais essa facilidade. Adorei isso. Exatamente. É para os pacientes que são de fora, pô, a gente precisa passar aqui uma semana para um tratamento completo. Claro que é interessante que antes façamos de repente uma ligação, às vezes a consulta em si vai ser para vir fazer, mas é interessante que a gente tenha colocado os interesses do paciente, alinhado tudo para quê? Que ele venha aqui e sobre um agendamento conseguimos fazer de repente o tratamento em uma semana, né? Como os laminados, por exemplo, e tudo mais. Então, algo que vai levar uma semana, por exemplo, porque os trabalhos são realizados em clínica, laboratório, depois volta. A gente tem alojamento aqui para os pacientes, né, ficarem de forma confortável, né, e já aproveita, turista um pouquinho, dá uma passeada aqui na cidade, né? E olha, gente, o endereço ele é muito legal, porque na Rua Doutor João Colim, né, assim, é uma clínica super charmosa, super bonita, né, bem apresentada. Eu adorei tudo, tô apaixonada por esse trabalho, porque eu também trabalho com emoção, também trabalho com vontade, e quando a gente vê, como eu comecei essa matéria, né, um rapaz com tanto talento, com tanta vontade, assinado por pessoas que já são, né, mais de idade e tal, que falam assim, não, esse menino vai longe, pode ir e tal. Então, assim, eu quero te agradecer imensamente a oportunidade de estar fazendo esse trabalho contigo e dizer para o nosso telespectador que o Ariel não é um dentista, ele tem uma clínica com vários profissionais que vão te atender em todas as áreas que você puder imaginar. Além disso, ele também tem o laboratório, que é onde tudo começou com essa história linda que a gente já contou para vocês. Então, agradeço demais. Eu que agradeço, Fabiola. Para mim foi uma honra estar conversando com você, viu? Para mim é show, uma experiência e um aprendizado. Adorei. É isso, gente. Fica aqui no endereço. Rua Doutor João Colim, número 2640, aqui no bairro Saguaçu. Legal. Obrigada. É isso aí, gente. E teremos mais. Ainda teremos muitas novidades aí para contar para vocês.